Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist e um feliz 2021 a todos vocês, principalmente aqueles que estão chegando agora aqui nesse canal. É o segundo vídeo deste ano. Se você ainda não assistiu ao primeiro, eu peço que assista, eu os convido a conhecerem todo o conteúdo aqui deste canal. É um espaço dedicado a conversarmos um pouquinho sobre arte, a divulgar conteúdos, novos nomes, novos artistas, pessoal que está começando a escrever agora, publicando os seus primeiros livros e também, claro, falar dos clássicos, mas a tendência um pouco do canal é falar de coisas novas, assim como o assunto que eu trago hoje, coisas mais recentes, de pessoas que estão começando a lidar com arte não só no Brasil, mas em outros países também. Hoje eu vou falar um pouquinho de um documentário que por acaso eu encontrei, inclusive aqui mesmo no YouTube, do Simão Oliveira, sobre minimalismo. Você já ouviu falar de minimalismo? Eu conheço essa prática, esse estilo de vida há um tempo, mas eu não conhecia ainda o trabalho do Simão Oliveira, que creio eu, pelo pouco aí que eu conheci do trabalho dele, da vida dele, enfim, vou deixar aqui as indicações aí dos contatos e redes sociais dele. É um jovem documentarista que produziu Vida Sóbria, é um documentário sobre minimalismo que eu os convido a assistir. Não vou, claro, reproduzir tantas cenas aqui, nem poderia, mas nós vamos assistir juntos ao trailer que divulga esse trabalho, esse documentário Vida Sóbria, que é de 2019, tem um pouquinho mais de um ano, e aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então, para quem nunca ouviu falar de minimalismo, ou mesmo para quem já conheça, vale a pena de qualquer forma dar uma olhada no trabalho do Simão Oliveira, porque não é, claro, o único documentário a respeito. Há muitos outros, tanto no YouTube quanto fora, né? Filmes, entrevistas com adeptos do minimalismo. Eu conheci um pouquinho do minimalismo na arte, claro, mas o documentário do Simão Oliveira, ele traz um olhar novo, o olhar próprio desse jovem para essa questão. Parece-me, inclusive, que esse documentário foi feito num contexto específico de um trabalho, de uma prova de aptidão que ele fez para um curso de comunicação visual, enfim. Vale a pena a gente conhecer, vamos assistir um pouquinho juntos a esses poucos minutinhos aí do trailer do documentário, só para que vocês sintam do que eu tô falando. Eu acho que traz uma mensagem bem interessante para que a gente comece, a gente está no comecinho ainda do ano de 2021, vale a pena a gente falar a respeito disso. Vamos assistir? O consumismo na nossa vida, ele pode nos afetar em vários aspectos. Inconscientemente ou conscientemente, nós somos estimulados a consumir. O consumismo é uma fuga. A publicidade é uma ferramenta, não é? Para consumirmos, para nos influenciar, não é? Quase que é ela que nos dita qual é o molde, o modelo a seguir de vida. Com o minimalismo, nós temos mais tempo. Para ser feliz, ter tempo para o que realmente importa. As pessoas costumam achar que minimalismo é não ter nada. É exatamente o contrário. É ter tudo o que te faz feliz. Para além que mantém-me mais focado em coisas que realmente fazem sentido, faz com que eu tenha menos ruído na minha mente e no meu dia-a-dia. Quando nós temos um quadro branco, ou neste caso uma folha em branco, nós podemos escrever o que quisermos nela. Mas quando temos uma folha cheia de riscos, cheia de cores, cheia de coisas, tu olhas e não sabes para onde dirigir a tua atenção, porque tens muita coisa ali. No documentário, pelo que vocês puderam perceber, são entrevistados 4 adeptos do minimalismo. Infelizmente, só uma mulher, né? E 3 homens que
falam um pouquinho dessa experiência de serem minimalistas, de gradualmente terem começado a aderir ao minimalismo em suas vidas. Então a gente consegue ver bem pelo exemplo do Paulo, como isso se dá de um ponto de vista até do habitar, do viver, do morar, do escolher a casa, do escolher o meio de transporte com o qual você vai trabalhar, né, o tipo de relação que você tem com a cidade, a arquitetura, ou seja, o minimalismo ele pode se traduzir, claro, na adoção aí de habitar, morar em casas ou apartamentos mais mínimos, mais reduzidos enquanto espaço físico mesmo, mais simplificados, bem mais funcionais e também mais sustentáveis. Então, do ponto de vista energético, do ponto de vista da iluminação natural, do ponto de vista de aproveitar os espaços para armazenar o que você precisa, guardar ali os seus pertences, fazer da escada um armário, né? Como ele mesmo mostrou, como ele é designer, né? De produtos, inclusive morou muitos anos aqui no Brasil, ele também diz nesse documentário, então ele tem um pouco também esse olhar até em razão da profissão que ele exerce, e ele conseguiu ele próprio projetar um espaço muito integrado, né, muito reduzido, em que ele vive numa cidade que também oferece, né, Lisboa oferece muitas opções para que ele possa pedalar, né, até o trabalho, os estudos, enfim, o lazer, possa viver a cidade, enfim, com todas as opções aí que ela oferece, a vida cultural muito intensa, e depois voltar para casa. A bicicleta fica logo ali, inclusive em frente na porta, em cima da calçada. A gente precisa pensar se no Brasil isso é possível, né? Aqui, como traduzir essas mesmas práticas, essa mesma ideia talvez do Paulo no Brasil, em cidades grandes ou mesmo em cidades menores, há cidades em que isso é mais possível talvez do que em outras. Tem uma questão cultural, uma questão econômica, né, envolvida, mas a gente consegue observar muito essa tradução dessa escolha na arquitetura, na casa, né, na moradia, nos utensílios, nas escolhas ali práticas mesmo de dia a dia que a gente faz. Os outros entrevistados, eu não sei se vocês conseguiram pelo trailer sentir, se não, claro, o documentário está aí disponível no YouTube, vou deixar referenciado na descrição do vídeo para que vocês assistam. Ele é também minimalista, eu achei isso interessante, é um documentário curto, bem curto, de 14 minutinhos só, que apresenta um pouquinho essa visão e essa perspectiva desses 4 integrantes dessa tendência que não é tão recente, mas o documentário em particular sim. Então eu acho que eles de uma forma geral têm, claro, um denominador comum, então achei bem interessante eles dizerem que a adaptação, claro, é gradual, né? É lenta, alguns parece que já nasceram para isso e para viver nesse estilo de vida, e outros, claro, vão se despindo dele, desapegando de objetos, de pessoas, de situações, de muitas tarefas, né, assim, onerosas, gradualmente, lentamente. Eu acho que, não conheço como é o estilo de vida de vocês, mas a gente, claro, sempre que vira o ano, muitos gostam de fazer lista de desejos, dos sonhos, de pedidos, eu vou fazer isso, planejo, vou fazer aquilo esse ano, um ano novo aí começando, então o que eu vou cortar da minha vida, o que eu não vou, o que eu quero fazer com mais afinco, com mais intensidade, um novo projeto que eu vou agora iniciar e o que eu já não quero mais. Quer dizer, a gente às vezes organiza gavetas, limpa a casa, faz doações, né? É um momento às vezes em que mais pessoas se dedicam a isso e as entidades recebem mais doações, propõe aí projetos, enfim, para ajudar quem precisa. Então, o que está sendo, no fundo, colocado em questão, a gente sabe,
com o minimalismo, e dá para perceber muito bem isso através desse documentário, é a sociedade de consumo, a sociedade capitalista, a sociedade que lança no mercado a cada dia milhares e milhares de novos produtos, de novos serviços, para que a gente, né, sobrecarregue muitas vezes a nossa vida com esses objetos, com esses itens, né, com esses utensílios, digamos assim, que para muitos hoje em dia são totalmente dispensáveis. Então a gente às vezes diz, eu quero, eu preciso, que legal. Tem toda uma indústria, claro, publicitária que sustenta, que alicerça esse tipo de ideal, né? E aí nessa sociedade a gente tem esse absorção desenfreada, esse consumo desenfreado do querer ter, do consumir, e cada vez é um consumo mais acelerado, mais rápido, né? Que daí já provoca também um descarte muito mais rápido. Então toda a cadeia econômica produtiva de consumo é colocada em questão. Quem para pensar um pouquinho a respeito está no fundo fazendo uma reflexão sobre em que sociedade a gente vive, que ritmo de vida a gente busca, o que é necessário e realmente essencial e o que é dispensável totalmente, para que a gente possa fazer as nossas escolhas e seguir. Fica aí a minha pergunta a vocês. Vocês são minimalistas? Pretendem ser? Ao longo da vida perceberam que foram aos poucos adotando práticas mais minimalistas? Eu acho que o mundo digital abre uma possibilidade da gente acumular menos coisas físicas e talvez tê-las mais no armazenamento em nuvem e em acervos digitais que a gente consiga acessar dos nossos dispositivos móveis, dos nossos notebooks, enfim. Então, assim, ter muitos vinis, ter muitos CDs, ter muitos filmes, né, CDs de música em casa, para aqueles que ainda tinham, hoje há muitos serviços, né, que permitem que você tenha à mão e à disposição repertórios os mais vastos e variados, sem a necessidade de ter em casa tudo isso. Todos eles devem ter, esses entrevistados do documentário, os seus smartphones, os seus tablets, os seus recursos para poderem estar conectados com as pessoas e com o mundo todo, poderem trabalhar, porque muitos trabalham de casa, não só em razão da pandemia, mas a gente sabe também é uma tendência, o home office não vem agora de 2020, né? Ele já tem crescido mais, principalmente em alguns setores e em alguns países nos últimos anos, já na última década, né? Então, também é uma questão de economizar o combustível, economizar a passagem, economizar principalmente o tempo de vida. Acho esse é o ponto central aqui. Aproveitar os mesmos 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas em que ficamos presos no trânsito, nos deslocando loucamente para cumprir horários fixos, né, e muito rígidos e engessados para ir trabalhar, sendo que a gente poderia produzir em casa, poderia produzir de um espaço público qualquer, poderia, principalmente quem trabalha com criação, com criatividade, com troca de ideias, com trabalhos em equipe, e podemos montar essas equipes com pessoas do mundo todo, de várias cidades diferentes do país, justamente sem a necessidade dessa restrição física ou cronológica do que é o nosso tempo, o tempo do trabalho, da produtividade, da reflexão, do emprego, do precisar ganhar dinheiro e fazer dinheiro, mas fazer dinheiro de que forma? Gastando horas e horas para que aí, ao fim do mês, quando você finalmente receber o seu salário, você vai comprar, né, um aparelho eletrônico qualquer. É sempre esse o exemplo, porque eles são hoje cada vez mais caros e se tornam cada vez mais rapidamente obsoletos, mas poderia ser qualquer coisa, roupa, sapato, bolsa, enfim, objetos de decoração, livros, né, porque eu sei que muitos aqui adoram e compram livros, compram discos, mesmo que sejam produtos culturais. A gente sabe, tem quem prefira investir dinheiro nisso e não em outros itens. De qualquer forma, é um investimento, exigiu de você um esforço, você trabalhou demais para ter essa grana para poder comprar esse objeto do desejo, seja ele qual for, e consumir.
Então eu achei muito legal o que eles disseram no documentário, e vocês depois podendo assistir ao documentário todo, completo, claro, terão uma visão até mais detalhada disso, mais clara. Esses entrevistados que são aí adeptos do minimalismo, eles deixam muito claro de que, antes de mais nada, é preciso fazer uma grande reflexão sobre o que a gente quer da nossa vida. O que vale a pena e que valor você dá para cada coisa, para cada situação, para cada pessoa. Então, decidir ter muitas plantas em casa ou não ter muitos objetos ou não ter, cada vez querer ter uma casa maior ou não, menor, querer ter menos trabalho para ter mais tempo de aproveitar a vida e usufruir talvez da companhia de pessoas, enfim. Ter muitos animais de estimação e saber de todo o trabalho que eles dão, ou ter animais de estimação, mas não ter outras coisas, e investir talvez nessa companhia, estar mais próximo da natureza, quem tem condições, quem tem esse privilégio ou não, o tipo de alimentação que você vai ter, o tipo de vestuário que você vai ter, porque é claro que uma vez que você reduz os espaços, que você, né, mora de uma forma diferente, acumulando muito menos, você precisa escolher o que é primordial. Então, você escolhe ter 3 pares de calça, 2 camisetas, como diz um dos entrevistados ali, porque se quer o tempo de pensar que roupa vou colocar hoje, ele gasta, né? Ele vê de um ponto de vista muito prático, muito funcional. Pega um conjunto qualquer, que é sempre um conjunto básico, um conjunto padrão, com o qual ele se sinta bem e pronto. Gasta-se menos tempo, não só, claro, na produção desse bem de consumo, evita-se o descarte desmesurado, que a gente infelizmente ainda vive, apesar já de muitas iniciativas aí, de tentar ou reciclar ou organizar melhor a distribuição de donativos, enfim, ou fazer com que isso não cause impactos ambientais tão sérios, tanto quanto a gente sabe causa ou já causou há um tempo. Eu acho muito legal isso, essa reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós hoje, até porque a gente ainda está iniciando 2021, e se vocês são daqueles que gostam de pensar um pouco sobre o que estão fazendo, que rumo querem dar, né, a própria vida, e qual será talvez a mudança de hábito, de prática ou de perspectiva que a gente pode tentar começar, né, a colocar em prática nesse ano. Então eu acho que esse documentário nos ajuda muito nesse sentido. E o título é muito bom, a meu ver. Eu gosto desse título, Vida Sóbria, porque o Vida Sóbria, pelo menos a mim, remete muito à ideia de que você está sóbrio para fazer a análise necessária de que valor você dá para a tua vida, né? Vida sóbria. O título do documentário não é uma vida minimalista, o minimalismo hoje, ou qualquer coisa que o valha, né? É vida sóbria. A questão é recolher esses depoimentos dessas pessoas e questionar profundamente a questão do consumo, e isso muitos vídeos aqui no YouTube já fizeram, de pessoas que estão preocupadas, que estão engajadas, e até de um ponto de vista mais humorístico ou não, tratam a respeito disso, né? Mas é muito o vida sóbria, eu acho, a questão. Foi uma escolha muito feliz, a meu ver, o título que o Simão Oliveira imprimiu aí nesse documentário, nesse vídeo de poucos minutos, mas que faz a gente pensar bastante. Quer dizer, a sobriedade está nisso, de definir com quanto de espaço, com quanto de ideias, de pessoas e de objetos você pretende passar o resto da sua vida. Do que efetivamente você precisa. Para alguns pode ser um minimalismo até um pouco menos minimalista do que para outros. Mas a avaliação que o minimalismo requer, que é uma avaliação de pelo menos parar, pensar sobre o que eu estou fazendo da minha vida, o quanto eu acumulo, o quanto eu consumo, o quanto eu gasto, o quanto eu trabalho, o quanto de
tempo me sobra para as coisas de que eu realmente gosto, nem que seja simplesmente dormir ou descansar ou caminhar, enfim, temos 1001 possibilidades de fazer muitas coisas da nossa vida. Então, não que a gente necessariamente tenha de se tornar minimalista, eu mesma não sou, apesar de ser muito desapegada e cada vez tenho tentado ser mais desapegada de muitas coisas, eu acho. A casa fica um pouco mais leve, um pouco mais oxigenada, um pouco mais respirável, né? Quando você elimina, quando você doa, quando você passa adiante, quando você participa de algum ato colaborativo, quando você usa a mesma roupa inúmeras vezes, né? Quando você investe em poucas e boas relações, e não em milhares e milhares e milhares de seguidores, né? Como, por exemplo, às vezes pelo YouTube ou pelas redes sociais, nós temos muitas pessoas, nos contactamos, nos conectamos com muitas pessoas, mas não são tão próximas, não são quem, essencialmente, se a gente fosse enxugar, peneirar, enxugar mesmo e avaliar de um ponto de vista minimalista, quem é que tem mais valor, né, na nossa vida, quem está aqui para nos apoiar, que vídeos, que filmes, que livros, que obras de arte, que conteúdos realmente nos movem e fizeram sim diferença em nossas vidas. E o que não faz. E esse não faz é aí sim o alvo do nosso desapego, do abrir mão, do deixar passar, do não querer mais, do escolher, do filtrar, para que a gente comece o ano um pouco mais leve. Não é isso? Esse documentário me trouxe essas reflexões que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Se vocês puderem, por favor, compartilhar com outras pessoas também, para que talvez mais pessoas se estimulem, pelo menos, a pensar a respeito, ou mesmo colocar em prática tudo isso e se tornar mais minimalista. O Paulo até fala no finzinho ali do documentário, quer dizer, né, convites para que haja novos adeptos, para que as pessoas realmente engordem aí esse grupo de pessoas que estão pensando no futuro do planeta, no futuro das novas gerações, no futuro dos recursos que são finitos e muitos não renováveis, no futuro da economia como um todo. E claro que tem o Mujica para brindar aí um pouco com essa ideia tão lúcida, essa ponderação tão lúcida que ele traz, que serve quase aí como uma epígrafe, né, um prólogo do documentário, que é fantástico e que remete a um outro documentário sobre o qual a gente também pode falar aqui no nosso canal, por que não? Mas fica para uma próxima. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui e um grande beijo.